que é importante a gente dizer sobre esse interesse do Palmeiras no Paulinho, que não é uma decisão fácil para se tomar. Por mais que muita gente ache que a proposta que o Palmeiras parece que vai formalizar aí de 117 milhões mais 2 jogadores, no primeiro momento, ela é uma proposta que você bate o olho e fala, poxa, mas é uma baita proposta, é muito dinheiro pelo Paulinho, né? Você ainda pode pegar 2 jogadores do Palmeiras, no primeiro momento, é uma proposta muito tentadora e quase irrecusável, mas aí tem que haver vários entendimentos a respeito disso. Primeiro, vamos lá. 117 milhões pelo Paulinho. Hoje, o Paulinho é um dos jogadores referências do Atlético. Um dos jogadores mais importantes do Atlético. Primeira pergunta. Esse dinheiro que entrar para o Atlético vai ser revertido para poder contratar um jogador à altura do Paulinho? Esse é um ponto que a gente tem que saber para tomar essa decisão. Porque se esse dinheiro entrar e for revertido só para poder pagar dívidas do Atlético, o Atlético vai ter um problema técnico, que não vai conseguir uma peça de reposição para o Paulinho. Sem investimento não tem, e não é um investimento barato. Paulinho hoje é um jogador de prateleira de cima, tanto que o Palmeiras está vindo atrás dele e está oferecendo essa grana, que é uma grana boa. Palmeiras de bobo não tem nada. Outro detalhe, quais seriam esses 2 jogadores? Seriam jogadores que chegam para poder serem titulares do Atlético? Imagino que não. Palmeiras não vai ceder para o Atlético jogadores que interessam a ele, Palmeiras. Palmeiras de bobo não tem nada. Serão jogadores que são refugos do Palmeiras, que não são utilizados lá? Mas se eles não são lá, quem garante que eles serão utilizados aqui? O Atlético também pensa grande. Ah, jogadores para compor elenco. Jogador para compor elenco, o Atlético está cheio. O Atlético precisa de jogador que chegue aqui e agregue. O problema maior do Atlético nessa temporada foi a falta do elenco qualificado. Tinha um bom time, mas faltou elenco. Mais um ponto a ser analisado. Então, a gente não pode chegar só, bater o olho nesse contexto e falar, nossa, 17 milhões é uma grana boa. Tem que ser pensado nisso. Tem torcedor que se preocupa no aspecto de você fortalecer o rival. Não é mesmo? Porque Palmeiras, queira ou não queira, dentro do âmbito nacional, junto com o Flamengo, nos últimos anos, são os grandes rivais do Atlético. Eu até já disse aqui, não acho que isso é uma das grandes preocupações do Atlético, não, porque quando o Flamengo procurou o Atlético negociou o Alan com o Flamengo, e naquela época também era um grande rival do Atlético. O Alan é um jogador importante para o Atlético. Mas é uma decisão que tem que ser realmente tomada com muito critério, mas a minha maior preocupação é no aspecto técnico para o Atlético. A questão da grana é uma grana boa? Eu sei que ela vai resolver uma boa parte de alguns problemas do Atlético, pode ser, mas o Atlético precisa pensar no futebol. Precisa ter um time muito competitivo para a próxima temporada, porque tem que correr atrás de uma vaga na Libertadores. A responsabilidade aumentou muito mais para o Atlético na próxima temporada. E, no meu ponto de vista, o Atlético já tem uma base que ela deveria ser mantida para a próxima temporada. Você tem uma dupla de ataque com Paulinho e Hulk, que foi eleita a maior dupla do ataque do Brasil pela revista Placar. Perder um jogador como esse, a grande questão é, o Atlético vai conseguir uma peça de reposição à altura do Paulinho? Muitos criticam o Paulinho, mas eu vou dizer para você que critica o Paulinho. Se é ruim com ele, é pior sem ele. Eu acho que é um grande jogador, já demonstrou a sua importância para o Atlético, não é mesmo? 2 temporadas, já fez 50 gols com a camisa do Atlético. O jogador que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro ano passado, artilheiro do Atlético na Libertadores ano passado, artilheiro do Atlético na Libertadores esse ano. Entendo que muitos possam não gostar dele porque ele erra muitos gols, ok, mas é um jogador que a gente não pode questionar em nenhum momento a relevância que ele tem para o elenco do Atlético. É um dos principais jogadores do Atlético. Então o Atlético tem que pensar muito, muito, muito nessa venda do Paulinho. 120 jogos em 2 temporadas e 50 gols, um jogador titular absoluto do Atlético. Então, se for vender o Paulinho, já tem que ter um nome, uma peça de reposição à altura para poder chegar e assumir o lugar dele. Porque o Atlético, para a próxima temporada, já precisa investir em contratações até para o time titular. Se perder o Paulinho, a necessidade aumenta e muito.
Então, alguns pontos a serem pensados. Não é uma decisão tão fácil, mas a minha principal pergunta é: se vender o Paulinho, esse dinheiro vai ser utilizado para uma peça de reposição? Vai ser reutilizado para a contratação? Essa é a grande questão que eu acho que o torcedor do Atlético está curioso e tem que saber.